Olá, seja bem-vindo a mais um Knowledge Talks. Eu sou a Regina Madureira, diretora de Publishing, Knowledge Center e IS Max na International School. O tema da nossa conversa de hoje é o ensino médio, os desafios e as oportunidades na era digital. Hoje comigo tem a Ana Maria Menezes, gerente de formação aqui na International School. Bom, seja muito bem-vinda, Ana, nesse nosso momento aqui para falar sobre o novo ensino médio, né, os desafios e as oportunidades na era digital. E a gente tem muita dúvida, né, e a gente quer saber muito sobre como que vai ficar agora, né, com esse novo ensino médio e essa questão do uso das tecnologias, né. E para começar já eu quero saber como que você interpreta essa determinação da nova lei sobre o ensino ser predominantemente presencial, e eu queria saber se isso significa que a gente deve reduzir o uso de tecnologia na educação. O que que você acha disso, Ana? Oi, Regina. Então vamos conversar sobre esse assunto. Realmente a nova legislação está gerando bastante dúvidas. E sobre a questão de redução de uso de tecnologia, depende muito de o quanto de tecnologia as escolas já estão utilizando, né? A nova legislação buscou ali um equilíbrio entre a necessidade de modernização do ensino por meio das tecnologias e a importância do papel presencial de moderação do professor em sala de aula. Então buscou trazer esse equilíbrio. E é esse equilíbrio que a gente deve buscar. Uma dúvida que eu vejo alguns professores, perguntando é sobre: "Ah, então, a tecnologia não, tem mais espaço dentro da sala de aula?". Pelo contrário, a tecnologia ela deve estar sim para apoiar e não para substituir a mediação do professor. Então é esse equilíbrio que a gente deve buscar. Se uma escola não utiliza tecnologia de forma alguma, ela vai precisar de alguma maneira encontrar esse equilíbrio. A escola que de alguma maneira estava talvez substituindo muitas explicações e muitas mediações do professor com tecnologias digitais, como vídeos, áudios, mas para substituir o professor, também vai precisar fazer essa adequação de trazer ali o papel central do professor como mediador e a tecnologia para apoiar a aprendizagem e também potencializar esse papel do professor, né. Sem dúvida, até porque a gente tem, né, um direcionamento na BNCC sobre o pensamento computacional, né, e todas as questões que trazem a tecnologia, né, em voga no na própria base, né. E aí, Exato. eu entendo que muitos educadores estão preocupados com o que podem, com o que não podem fazer em relação ao uso da tecnologia, né, agora com essa nova determinação. Quais são as orientações que você daria para esclarecer, assim, esses limites? O que que eles podem fazer, né, coisas práticas, assim. Eu daria algumas dicas. Uma primeira dica é pensar nesse papel principal do professor como mediador. Então, no sentido de, ok, eu preciso utilizar a tecnologia naquele momento, porque algumas vezes você não precisa. Então você tem que pensar no propósito. Eu preciso utilizar? E eu estou utilizando a tecnologia aqui com que objetivo? É para substituir o professor? Então é melhor não utilizar. É para potencializar possibilidade de aprendizagem para o aluno? Aí sim eu posso e devo fazer uso da tecnologia ali para isso, né? Então, essa dica e a dica de sempre pensar no objetivo, na intencionalidade pedagógica, que a todo mundo de educação a gente fala muito essa palavra, né? O uso da tecnologia também precisa estar sempre atrelado à intencionalidade
pedagógica. E até porque a tecnologia é uma ferramenta, né, a gente entende que é uma ferramenta para apoiar o processo, né. Então não é o meio, não o fim, né, Ana. Então eu acho que essas suas os seus 2 pilares que você traz são muito importantes, né. E aí, com isso, eu tenho uma outra pergunta para você, sobre a questão do ensino híbrido, EAD, porque você falou de utilizar a tecnologia, né, não para substituir aquela com intencionalidade pedagógica também. Eu queria desmistificar um pouquinho essa questão de ensino híbrido, EAD, aula invertida. Você pode trazer um pouquinho, assim, para a gente, para realmente, ir ao encontro do que veio na nova diretriz? Vamos tentar então trazer uma explicação mais simples para as pessoas Sucinta, né? sucinta para as pessoas entenderem. O EAD então é uma maneira, de você entregar conteúdos para que as pessoas possam aprender, mas em um ambiente online. Ou seja, todas as entregas de conteúdo, explicações, vídeos, áudios, atividades também para fixação, para compreensão, tudo é feito em um ambiente online. Ou seja, tudo é naquele ambiente remoto, virtual. Ele substitui o papel do professor ali naquele momento. Então tem essa palavrinha aí de substitui a mediação do professor ali. É mais autônomo, né? Uma coisa mais tem mais uma autonomia ali própria? Como que você Eu acho que define? talvez a palavra nem seria a autonomia, porque a autonomia você pode desenvolver, tanto no ensino presencial quanto ali no online. Eu acho que talvez a palavra ali do EAD é a questão do virtual mesmo, a aprendizagem total é feita no ambiente virtual. O presencial não existe Hum. no EAD. Então EAD, pensa, é aprendizagem total no virtual. À distância, né? À distância. Eu sempre brinco, o EAD lá, o precursor do EAD era aquele estudo por correspondência, né. Antigamente, algumas pessoas vão se lembrar, existia isso, né. E nem tinha computador, né, Ana? Não é Pois é, nem verdade? existia nessa época, né, É, foi o estava precursor. sendo criado. É. Então esse é o EAD. O ensino híbrido, você tem ali também é um conceito que gera muitas confusões. Sim. Porque pensa assim, o híbrido é o mixar diferentes formas de aprendizagem. E não uma só, mas você mixar. Então você pode mixar, por exemplo, um ensino. Ok, a gente vai aprender. Parte das atividades a gente faz aqui presencialmente e parte das atividades são feitas no computador. Aí você tem uma mixagem de maneiras, de entregas ou de experiências de aprendizagem. Você pode ter ali uma das possibilidades de ensino híbrido. Ou você também, algumas vezes, é possível ter ensino híbrido totalmente no virtual. Tá? E de que forma? É você mixar o que é síncrono com o que é assíncrono. Então, se você tem, vamos pensar num ambiente virtual, todo mundo está online às 9 horas da manhã para uma palestra virtual, então você tem um síncrono. E logo depois da palestra, cada um durante a semana vai fazer algumas atividades, cada um a seu tempo, em um ambiente virtual. Isso também pode se configurar como uma possibilidade de ensino híbrido, Entendi. entendeu? Então não é a ferramenta em si, mas é a modalidade, certo? No Exato. EAD a modalidade é, pelo que eu entendi, obrigatoriamente de uma maneira distante, certo? No sentido de que você não tem aquela mediação do professor Presencial. do presencial, certo? E Exato. já o ensino híbrido, a gente utiliza algumas modalidades diferentes, que aí pode ter o presencial ou não, certo? Para chegar naquela intencionalidade pedagógica, certo? Exatamente. Então, algumas pessoas estão confundindo o ensino híbrido com o EAD, e não é. Não é. É diferente. E o ensino híbrido pode ter o presencial, pode ter o virtual, como pode ter só o virtual, mas o síncrono e o assíncrono. Tem algumas, Exatamente. né, algumas possibilidades aí muito maiores do que do EAD.
E aí o terceiro conceito que você trouxe foi da sala de aula invertida. Isso, a famosa flip classroom, né? Exato. A sala de aula invertida, ela está dentro do guarda-chuva de metodologias ativas. E ela pode fazer uso de tecnologia ou não. Então, pode ter sala de aula invertida sem tecnologia digital? Pode. Exemplo disso, também todo mundo que fez faculdade, universidade, sabe que vocês vão se lembrar, não é? Quando o professor fala assim, olha, eu quero que todo mundo leia esse artigo da página 10 à página 30 até a próxima aula, porque a gente vai fazer uma discussão e vamos fazer algumas atividades relacionadas a esse artigo. Ou seja, os alunos têm ali uma exposição ao conteúdo que vai ser discutido em casa, cada um a seu tempo lê, usando uma tecnologia antiga que é o papel, né? Não é a tecnologia Aqui digital, com a mas é uma gente. tecnologia antiga. E em sala de aula, ou seja, a tecnologia do artigo em papel está potencializando a possibilidade de, em sala de aula, o professor usar aquele momento de mediação para promover discussões com os alunos, tirar dúvidas, trabalhos colaborativos entre os grupos para eles discutirem sobre aquele artigo. Com tecnologia, a gente pode fazer a mesma coisa. Ou seja, ao invés de pedir para os alunos lerem um artigo, como em muitas universidades os professores fazem, assistam um vídeo, ou 2, 3 vídeos, ou procurem um vídeo, investiguem, né, sobre um assunto específico. Na próxima aula, a gente vai ver e vocês vão sentar e discutir sobre as descobertas de vocês, né? Então, a sala de aula invertida, utilizando tecnologia ou não, está muito alinhada com as novas diretrizes, a nova legislação, que fala exatamente sobre metodologias de aprendizagem por investigação. Porque, não é? Quando a gente investiga, seja em papel ou em vídeo, a gente também está construindo a autonomia de busca por conhecimento. Querendo ser os pesquisadores, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, com isso, quais são os principais desafios que você acha que a escola vai enfrentar para equilibrar esse uso da tecnologia com a presencialidade exigida por lei? Porque você trouxe né, possibilidades e maneiras de se aplicar e as diferenças, né? Como que você vê esses desafios? Como que eles podem superar? Eu vejo que um grande desafio para as escolas agora é a questão da infraestrutura. É preciso, para que a gente traga esse equilíbrio entre a presencialidade e também a importância de trabalhar a tecnologia em sala de aula, é preciso que as escolas agora comecem a pensar em como é que eu vou investir em equipamentos, laptops ou tablets, uma quantidade, mesmo que os alunos dividam um mesmo equipamento em dupla, mas é preciso que a escola comece a se planejar e ter ali um desenho de como chegar a esses recursos para ter esses equipamentos, né? Porque não tem como a gente desenvolver o letramento digital, por exemplo, ou letramentos digitais, se você também não tem aquele aspecto prático de você fazer uso de tecnologia. Ou seja, as tecnologias precisam sim estar presentes nas escolas, e esse então é um grande desafio. O segundo desafio, além da infraestrutura, é a formação dos professores, para que eles tenham conhecimento técnico para fazer essa integração de maneira consciente. E com a intencionalidade que você tinha Com a falado. intencionalidade pedagógica, exatamente. Ou seja, não utilizar a ferramenta por utilizar a ferramenta, mas sim com um propósito claro no processo de aprendizagem, né? Muito bom. Eu ia perguntar sobre a formação do professor, mas você já, né, conversou aqui com a gente. Aí eu queria saber que conselho então você daria para as escolas que estão começando agora a sua jornada de transformação digital dentro dessas novas diretrizes, né? Tinha uma diretriz, agora, né, foi adaptada ali. O que você acha que eles podem fazer assim, de maneira prática para que eles estejam realmente preparados? Qual que é o conselho que você dá? Eu acho que o primeiro passo é a gestão
reconhecer que essa transformação digital precisa continuar. Ela precisa continuar dentro da escola e ter um planejamento estratégico mesmo de como incluir e trazer equipamentos, dispositivos, né? É esse planejamento também no sentido de envolver os professores nessa importância e possibilitar, criar ali no espaço escolar espaço para grupos de trocas, incentivar os professores que querem tentar coisas novas. Então, eu acho que isso depende muito da gestão iniciar esse movimento E entender protagonismo também, né? Fomentar o protagonismo ali, né? entre os professores, entre os alunos. Sim. Nesse, Esse é um ponto principal, um ponto inicial, né, Ana? Muito bom, muito bom. Você tem mais algum ponto que você queira trazer, Ana, para gente aqui? Que a gente está chegando ao final do nosso momento. Deixar um recado? eu acho que o recado é tanto para as escolas quanto para os professores que as mudanças nos assustam, naturalmente elas nos assustam, né? Tudo que é novo ali a gente tem um pouco de medo de tentar coisas novas, mas em relação a esse equilíbrio, pense assim, o equilíbrio vai trazer coisas boas para os alunos, para as escolas, para os professores, e aprender coisas novas é sempre tão bom, né? Aprender coisas novas, seja com tecnologia ou sem tecnologia, sempre é muito prazeroso, estar sempre aprendendo. Então, talvez a palavra ali é fomentar a importância do aprender sempre, né? Que é o lifelong learning que a gente fala tanto. Bom, Ana, muito obrigada por esse momento que a gente teve agora, né? De esclarecer muita coisa, de, né, ajudar realmente, né, as escolas a entenderem. E esse momento de troca é sempre muito importante, né? Então eu queria muito agradecer esse momento e até a próxima, Ana. A gente volta aqui juntas. Obrigada.